Nós estamos de volta, Questões de Fé. Hoje estamos falando de seitas, denominações cristãs ou religiosas autônomas e igreja, e como diferenciar. Como é que você pode olhar um agrupamento religioso, uma congregação religiosa e pode marcar diferença. Antes de ouvir o Paulo Agostinho, talvez seja interessante agora a gente entrar um pouco numa questão prática. Uma pessoa, ela vê um participante, um fiel de uma determinada igreja ou denominação religiosa ou cristã, como é que ele pode distinguir se aquele fiel, porque acho que há uma diferença, né, entre a denominação e o fiel, porque pode haver igreja com fiéis que são sectários e pode haver uma denominação cristã autônoma cujo fiel não é, né? Então, primeiro a gente tem que fazer uma distinção. Agora, vamos ver como que se pode distinguir naquele líder religioso, como ele conduz aquela congregação, que a gente pode dizer que aquela congregação, e não fiel, é uma seita. O que você diria? Eu diria o seguinte, depende... Tem uma característica de seita que eu acho muito interessante. A seita se distancia do mistério. Ou seja, quando a verdade anunciada por aquele líder é uma verdade determinante cabalmente... Pode ser controlada. Exatamente. Não tem mistério. É interessante quando o senhor começa aí o programa contando lá o mito de Pandora, né, para dizer que a dimensão religiosa, olha, ela se estende numa explicação, ela se lança no mistério. O problema de uma seita é que, ao se separar, ela se fecha em si mesmo, na sua própria verdade, né? Não tem esperança de estar na verdade, mas já está na verdade. Não busca. Não busca. Determina-se na própria verdade. É por isso que há um risco, né, das seitas serem dominadoras do espírito das pessoas, né? Quer dizer, e é claro que, né, como você está lembrando, nas próprias religiões, isso pode estar presente, né? Pessoas que são assim, de tal maneira deterministas numa verdade que é ilusória. Olha, a verdade, ela se dá, estou pensando aqui, ela se dá enquanto se busca. E é uma busca constante. E a religião, quando busca a verdade, essa esperança da verdade é uma possibilidade constante de diálogo. A seita não há diálogo. Não. Porque já encontrou. Aí, por exemplo, quando você vê, por exemplo, a gente poderia dizer que uma pessoa que pega uma frase e pega aquela frase e brande aquela frase como uma forma de controle da consciência do fiel, e quem não pensar daquele jeito, e quem não pensar... Uma frase bíblica, por exemplo, nós chamamos isso de fundamentalismo, né? Exato, exato. Não busca nenhuma racionalidade na interpretação dessa frase, o que o Bento XVI lembrou no famoso discurso de Regensburg, lá na Alemanha, né? Ele não busca nenhuma racionalidade, é literal, está escrito aqui assim, a gente tem que obedecer do jeito que está. E aí se fecha qualquer outra possibilidade. E se fecha até a possibilidade do próprio mistério, né? Das explicações possíveis que podem surgir. Das várias facetas, exato. Né? Aqui, eu não sei o que a gente... se você... Qualquer texto bíblico, se você pegar um texto bíblico que tem um caráter... Nós retomemos um mito, por exemplo, a ideia do mito. Vamos pensar aí Adão e Eva, já que você pensou Pandora, né, a origem do mal, olha só. Tem um dizer muito curioso de Paul Ricoeur, por exemplo, que só a religião é capaz de discutir sobre o mal. Racionalmente não tem jeito. Então, quer dizer, de repente, se eu assumo a verdade daquela explicação da origem do mundo como uma verdade absoluta, fechada em si mesma, eu perco o mito, perco a possibilidade do mistério, perco a possibilidade, inclusive, da riqueza, do sentido que produz esse texto de que Deus é criador de todas as coisas, continua constantemente solícito, né, à criação, à nossa vida. Aí você estava se referindo àquela interpretação fechada, tacanha, da criação do homem e da mulher, assim, que é daquele jeito lá na Bíblia. Teve Eva, exatamente assim. Teve que paraíso, teve que ter a fruta, tudo. Exato, tudo. E quem não concorda com isso, está contra a Bíblia. Então, vejam, essa é uma dimensão sectária fechada.
de uma seita que se fecha ali e é assim mesmo, olha na Bíblia que está lá, então tem que ser desse jeito. Agora, eu vejo também, e o Bento XVI lembrava muito isso, que o contrário também é sectário. Pode ser. Né? O contrário. Concordo. Então, quando a Seria pessoa... o relativismo. É o contrário do lado de cá, então a pessoa diz assim, se fecha no sentido de não admitir a possibilidade de um Deus criador em hipótese alguma, aí virou seita também. Exatamente. Digamos, as duas faces da mesma moeda. Da mesma moeda. Aí a gente vê, por exemplo, alguns filósofos, ou aquele biólogo inglês, Hawkins, não é Hawkins, não é Hawkins, não, agora não me lembro. É um deles, né? Hawkins, assim? Do último livro que ele lançou agora. Deus, uma ilusão. Exatamente. Deus, uma ilusão. Ele funda uma seita. Porque ele fica, de um lado, num dogmatismo fechado, impedindo qualquer pessoa de pensar de maneira diferente. Um ateu que faz militância do ateísmo e não admite que alguém possa pensar diferente. Exato. Seita também. Ou seja, o opositor ferrenho ao dogmatismo é dogmático. É dogmático também. Vamos ver o Paulo Agostinho, que vai falar se é possível pertencer a uma religião e uma seita simultaneamente. Vamos ver o que ele diz para nós. A religião como um grupo maior, né? Se você tem um grupo maior, a pessoa participa daquela tradição, daquela doutrina. Agora, na medida em que ela se torna insatisfeita com aquelas práticas, rituais, doutrinas, com a moralidade, ela pode começar a frequentar algum desses grupos menores daquela tradição. Se você falar, o cristianismo é uma religião. Ora, no cristianismo você tem várias comunidades religiosas, várias igrejas, né? Igrejas maiores, igrejas menores, né? Igrejas que se radicalizam mais. Então é possível que você tenha realmente, né, você pertencer a uma religião e ao mesmo tempo, dentro dessa religião majoritária, no caso que nós citamos aqui, né, o cristianismo, mas mesmo dentro do Islã também acontece. Você vai ter, né, grupos menores dentro do Islã e você passa a frequentar e participar mais desses grupos. Na pergunta que foi feita, eu acho que a pergunta ela encerra uma contradição. Né? É possível pertencer a uma religião e uma seita? É característica, porque aí está se referindo não me interessa o fato de uma religião ou de uma seita, me interessa a pessoa. A pergunta é sobre uma pessoa. Se ela pode pertencer a uma religião ou a uma seita. É contraditório, porque a seita ela leva as pessoas a não pertencerem à religião e à seita simultaneamente. Por quê? Porque ela estabelece limites rígidos de pertença. Então, eu quero dizer o seguinte, é quase impossível, porque a pessoa está traindo a própria natureza da denominação cristã, por exemplo, autônoma. Vamos supor, a não ser que hoje as coisas caminhem numa direção diferente, em que as denominações cristãs autônomas estão cada vez mais amolecidas, estão deixando de ter um comportamento sectário, estão admitindo esta possibilidade de alguém pertencer a elas e pertencer a outros. Porque o que eu tenho visto, o que a gente percebe é o seguinte, quando é uma seita, ai de quem for de fora. E se a pessoa que está lá é de fora também, não vai ser aceita. Naturalmente. Aceita, acolhida, né? Não vai ser acolhida, né? Então, eu acho que a situação é complexa aí. Muito complexa. Eu penso que, de repente, há uma aproximação, pelo que no caso aqui do Paulo Agostinho, talvez uma aproximação entre essa ideia de seita e disparidade doutrinária dentro de uma mesma religião, que é uma possibilidade. De repente, não é que a pessoa seja sectário, né? Mas há uma disparidade. Né? Pode ser que aconteça isso, né? Agora, é claro, quando essa disparidade religiosa ela se encrudece, se torna ferrenha, essa disparidade pode virar sectária. Né? De tal maneira, né, que dentro daquela, quer dizer, se dizem, digamos assim, se diz católico, não é? Mas a doutrina se especificou de tal maneira, não é, que parece um grupo externo à própria Igreja Católica. Isso acontece, realmente. Mas agora eu penso da seguinte forma, por exemplo, o sujeito é católico e vai, como ele disse, não estou me referindo a ninguém,
ele é católico, mas está insatisfeito com algumas coisas e vai frequentar uma igreja que seria sectária. Tá. Vamos imaginar, por exemplo, que seja a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não sei se ela é tão sectária assim, mas supondo, porque ela está tão liberal ultimamente, né? Mas vamos supor que fosse uma igreja muito sectária, porque era no começo. Que chegou até a chutar a imagem de Nossa Senhora, agredir os católicos, etc. Como é que o católico, se ele é católico, como é que ele vai se sentir dentro de uma comunidade que o agride? Aí é complicado. Aí nesse caso, sim. Eu estava pensando muito mais no sectarismo dentro da própria religião, no caso aqui. Agora, para sair, parece-me que de fato, aí não é impossível você imaginar uma coisa desse tipo. Eu não consigo imaginar. Alguém que seja, por exemplo, desta religião, né, vá se adaptar a uma outra que é oposta a essa aqui. E que proíbe, inclusive, de você entrar na igreja? Exato. Há algumas denominações cristãs autônomas, que nós estamos chamando de seitas, que elas proíbem que os seus fiéis entrem dentro de uma igreja católica, até mesmo em casamento. Não pode? Isso chegaria, talvez, quem sabe, até os níveis de patologia, né? Porque, aliás, as questões das seitas já foram analisadas várias. A própria União Europeia analisa há um tempo, né, as seitas nessa vertente. Né? A não ser que a pessoa tenha uma vida assim tão dividida, né? Então vira uma patologia. Né? Quer dizer, aqui eu estou firme com Nossa Senhora Aparecida. Aqui eu estou dando chute em Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, como... Aí é louco, né? Esquizofrênico. Vira patologia. Né? Nós vamos falar no próximo bloco sobre exatamente o problema das seitas ou das denominações autônomas, religiosas ou cristãs, do ponto de vista da saúde mental. Há um verdadeiro risco da saúde mental. Voltamos daqui a pouquinho.